Quem trouxe Bíblia nessa noite em nome de Jesus? Você trouxe Bíblia nessa noite? Glória a Deus. Cadê a Bíblia dos irmãos? Não pode, né, irmão? Ir para a guerra sem espada. Vai para a guerra sem espada, não é isso? Esquece, fica ruim o negócio, fica estreito na terra, amém? Em nome de Jesus. O crente ele tem que ter a espada. Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Então tá aí o mistério, amém? Convidar você para abrir a sua Bíblia, amém? No livro de 2 a Pedro. Quem quiser ofertar, quem quiser dizimar, fique à vontade nessa noite em nome de Jesus também, amém? Nós estamos no momento, amém, irmão? Que falta pouco, é isso, para a trombeta tocar. Falta pouco para a trombeta do Senhor Jesus rasgar o céu e vir buscar a sua noiva. A noiva que vai morar com ele no céu, amém? Para a noiva subir tem que estar na obediência, não tem para onde correr. Não tem esse negócio de que a graça vai nos salvar. Vai nos salvar? Vai, claro que vai. Mas a graça só é válida se você obedece. Se não tem obediência, não tem graça. Diga assim nessa noite: sem obediência, não tem graça. Nós somos salvos pela graça. Somos? Claro que somos. Só que se tu não obedece, como é que a graça vai te salvar? Não, a graça vai me colocar lá. Então se for assim, eu posso, né, irmão? E desobedecer, né? Beber, cheirar, me prostituir, que não tem nada a ver, né? Não, amém? Tem que obedecer, amém? Sem obediência não tem Espírito Santo, sem obediência não tem a palavra de Deus, não tem salvação, amém? Não tem céu, então tem que obedecer. 2 de Pedro capítulo 3, em nome de Jesus, glória a Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 1 em diante, glória a Deus. Estamos chegando aí, amém, irmão? Já no fim, já estamos no fim do ano e também no fim dos tempos, né? É mistério. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, suas próprias vontades, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha só, isso tem acontecido. Jesus não voltou até agora. Estão falando isso há um tempão. A avó já morreu, a tataravó já morreu, Jesus não voltou, vai voltar hoje? Quantos não falam isso, né, irmão? Blasfemando, escarnecendo. Está tudo do jeito que está. Só a tecnologia que dá uma avançada, né? Mas está tudo aí, ó, o mundo está aí. Não é isso que eles falam por aí afora? O negócio é sério, amém? Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo que então coberto, com as águas do dilúvio. O dilúvio matou tudo, né, irmão? Pereceu. Eles falam que tá tudo aí, Jesus não voltou, mas o dilúvio veio. Sodoma e Gomorra também foi destruída. Né? Mistério. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro que se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O desejo de Deus é que todo mundo se arrependa, irmão. É que todo mundo venha se arrepender. Aí fala, Jesus está demorando. Não, Jesus está sendo longânimo.
Jesus não sabe o dia, mas ele chora diante do Pai, ele clama, intercede com gemidos inexprimíveis, assim o Espírito Santo também, né? Diante do Pai, para que, não é isso? O Senhor venha tardar, se possível. Deus, ele é onisciente, Deus é Deus, ele sabe o dia, ele sabe a hora. Mas na intercessão de Jesus Cristo, por quê? Porque Jesus não quer que ninguém se perca. Olha quantos estão perdidos. Olha quantos estão desviados. Olha quantos nesse momento estão aí comemorando, pulando, bebendo, desviado, tomando cerveja, comemorando já agora o fim do ano novo, daqui a pouco carnaval, está perdido. Até hoje não consegue voltar para Cristo. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Irmão, havendo para acontecer isso, nós devemos ser o quê? Santo trato e piedade. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejam achados imaculáveis, ou imaculados, irrepreensíveis, em paz. Se a gente está aguardando a vinda de Cristo, nós devemos ser achados imaculado. O que é imaculado? Alguém sabe me dizer o que é imaculado aqui? Alguém sabe me dizer? Imaculado? Imaculado é sem mancha, sem desobediência, sem pecado. Aí é o perigo, né, irmão? Não, todo mundo peca, todo mundo, mas nós devemos lutar, morrer tentando ser santo, procurando santidade, na seriedade, para sermos achados imaculados e irrepreensíveis em paz, não em guerra, mas em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, mas Deus, o Espírito Santo, faz a gente entender, que os indoutos, os leigos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Pessoa que distorce a Bíblia, que alimenta a carne, é para a sua própria perdição, heresias de perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto, que de antemão guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis sejais juntamente arrebatados. Ou seja, cuida aí, guardai-vos, para que tu não sejam arrebatados com ele. Arrebatado o quê, pastor? No dia do arrebatamento? Não, arrebatado para o inferno. E descaiai da vossa firmeza. É muito crente que descai da vossa firmeza, porque houve falso profeta. Porque houve um evangelho de homens abomináveis. Tu vê que o homem está na lascívia. Tu vê que o homem está com 2, 3, 4 casamentos. E muitos ouvem e ficam escutando. Tem muitos falsos profetas por aí, irmão. E hoje há uma forma crescente de falsos profetas. E muitos, não, é homem de Deus, e é uma mulher de Deus, e fica ali escutando e acaba caindo, é arrebatado e descai na própria fé. Antes crescei na graça e no conhecimento, ou seja, na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora e no dia da eternidade. Amém. Irmão, estamos no fim. Estamos no fim, irmão. O que há de vir virá e não tardará. Está chegando a hora. E mais do que nunca, a gente precisa estar o quê? Ligado, alicerçado no trono. Mais do que nunca, nós precisamos estar obedecendo a palavra.
obedecendo a sã doutrina, obedecendo tudo que a Bíblia diz. Senão nós vamos ficar no dia do arrebatamento. Hoje, irmão, está complicado. Tem muito caminho, mas só um caminho é verdadeiro: o caminho da obediência à palavra de Deus. Só um caminho é verdadeiro. Diga assim: só um caminho é verdadeiro. O caminho da obediência. Não tem para onde correr, irmão. Não tem meio termo para entrar no céu. Não tem dobradinha. Não tem barganha. Chegar na porta do céu para poder entrar. Se aparecer um demônio, um espírito maligno e te confrontar e falar assim: não, você não vai entrar não. Não, eu vou entrar não. Não, você não vai entrar não. O anjo que está na porta do céu, pegar o livro e abrir diante de ti, o livro da vida, e teu nome não estiver lá, não tem para onde correr. Se teu nome não for achado no livro da vida, não adianta gritar pai, não adianta gritar mãe, não adianta gritar marido, não adianta gritar esposa. Se não tiver um nome escrito no livro da vida, acabou, irmão. É direto para o inferno. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que abre-se-vosão, ou abre-se, vai abrir-se, hoje livros, está no plural. Ou seja, o livro da vida, o livro das obras. Creio eu que até o livro da morte, até o inimigo vai chegar lá com o livro da morte também. Não, ele é meu, está aqui. O inimigo gosta de imitar Deus, né? Se não tiver com o nome escrito no livro da vida, vai ficar no dia do arrebatamento. Não vai ouvir o toque da trombeta. E só tem um jeito de você colocar o seu nome no livro da vida. Ou melhor, de Deus colocar o seu nome, porque nós não colocamos nada. Deus que coloca. Obedecendo a Ele. Obedecendo a palavra. Não falando mal do irmão. Não falando mal de A nem de B. Obedecendo a Bíblia. Não é só na roupa, mas na pureza de alma, de espírito. No trato. Nós devemos aqui, ser achados, versículo 14, achados imaculáveis e irrepreensíveis em paz, não em guerra. Se estivermos em guerra, vamos ficar no dia do arrebatamento se a gente estiver em guerra. Contendendo, brigando, com espírito de contenda que Deus abomina. Provérbios capítulo 6, do versículo 17 em diante. 6 coisas Deus detesta, a 7ª Deus abomina. O que Deus abomina, irmão? Alguém sabe me dizer? Qual é a 7ª? A contenda. O que semeia contenda entre os irmãos. Mais precisamente no versículo 19. Se formos achados fazendo contenda lá, fazendo contenda cá, com espírito contendeiro, faccioso, não vamos subir no dia do arrebatamento. Tiago capítulo 3, versículo 14 em diante diz: mas se há em vós algum sentimento faccioso, invejoso, espírito de facção, fecha comigo, sai de lá, fica aqui, para de falar com ele, para de falar com ela. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é animal, terrena e diabólica. É a Bíblia que diz. Inimizades. Para de falar com ele, para de falar com ela. Sai de lá, fica aqui. Não quero que você seja amiguinho dele, amiguinho dela, causando ciúme, inveja, facção. Isso é diabólico. O primeiro que fez facção na Bíblia, sabe quem foi? O primeiro que fez facção?
Sabe quem foi? Foi o próprio Lúcifer. É ele que arrebanhou, ele que chegou lá e arrebanhou os anjos. Conseguiu convencer os anjos e arrebanhou os anjos para poder cair. E fez a facção dele. Viemos a ser achado no dia, imaculado, sem mancha, irrepreensíveis. Lucas capítulo 1, versículo 75. Andando em santidade e justiça todos os dias da nossa vida. Irrepreensíveis. A Bíblia diz que Zacarias e Isabel eram irrepreensíveis. Não tinha nada do que falar deles. Eles observavam a lei. Observavam a Bíblia e cuidavam de estar no padrão, na vigilância, dentro da palavra de Deus. Não andando de forma abominável como está nos últimos dias hoje. Quantos andando de forma abominável? E muitos indo atrás, irmão. Pastor fazendo jiu-jitsu, andando na academia, outro com a camisa do Flamengo, torcendo para time de futebol, irmão. Indo para a praia. Está complicado. Entre outras e outras coisas, mas segundo, terceiro casamento. Casa, descasa, tricasa. Aceitando, tolerando a Jezabel dentro da igreja, a doutrina de Jezabel dentro da igreja. Está complicado. E muitos seguem. E se cumpre o que a Bíblia diz, que o cego guia outro cego, e ambos caem no abismo. Quantos caíram no abismo por não conhecer as Escrituras? Por isso que Pedro alertou e falou antes, versículo 18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem que crescer na graça e no conhecimento, irmão. Tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Tem que meditar na Bíblia, para não ser pego. Para não ser pego por qualquer teologia, por qualquer história. Não adianta, a Bíblia está escrito que enquanto o homem viver, está ligado à mulher. Enquanto a esposa viver, está ligado ao marido. E o marido à mulher. Não tem para onde correr, só a morte pode separar, irmão. Só Deus pode desligar essa alma. E se casar com outro, está na adultério, é a Bíblia que diz. E quantos, irmãos, seguindo esses homens, porque não conhecem as Escrituras e acham que está tudo normal. Sabendo disso, de antemão guardai-vos de que, pelo engano de homens abomináveis, não sejais juntamente arrebatados e descair na vossa firmeza. Homens abomináveis que ajuntam para si tesouro, que ajuntam para si dinheiro, que tem o prazer de pagar para um pastor famoso vir pregar na sua igreja, cantor famoso, enquanto o membro da sua própria igreja está passando fome e necessidade. Isso é hipocrisia. Isso é abominação, irmão, perante Deus, irmão. Ajuntam tesouros e compram carro, mansão, salários altos. Tem que tomar cuidado, porque muitos estão caindo, enganados por homens abomináveis. Homens abomináveis. Para ele é normal andar sem camisa. Ah não, porque está calor, o tal calor, e realmente nos últimos dias o sol tem se esquentado, realmente. E aí por causa disso é desculpa. Eu vou andar com uma santidade fingida, nada. Ele ainda fala assim, santidade fingida, nada. E acha normal, irmão, andar sem camisa por aí, mostrando os músculos. Acha normal fazer academia, ficar fortinho, sarado, mamãe tô forte. Não, estou cuidando do templo. Os pregadores, irmão, acha normal. São homens abomináveis, que esvaziaram do sentimento de servir a Deus, irmão. Nós devemos tomar cuidado para não cair no laço desses homens abomináveis. O fim vem. Vai começar outro ano agora. Mais investida, meu irmão. Vai vir mais morte, vai vir mais tragédia. Só Deus para livrar o seu povo.
Se não tivermos na obediência, num piscar de olhos, podemos perder a nossa salvação. A morte pode nos encontrar. Eu posso ser encontrado pela morte daqui a pouco. Posso sair daqui da igreja, chegar em casa, ter um infarto. E aí? Acabou, pastor John Leno, acabou. Vai ser eu e Deus agora, e aí? Aí se Deus chegar para mim e falar, você não está no livro da vida. E aí, irmão? Acabou. Hoje em dia está assim, irmão. Não tem mais idade para poder morrer não, irmão. É criança, é jovem, é adulto, é ancião. Nós devemos estar preparados. Preparados para o dia da redenção. E aí, irmãos, o que está acontecendo hoje é isso. Vituperaram o caminho da verdade. Hoje em dia, irmão, por causa do tal calor, né? Realmente, né, irmão? Se tu chegar e falar de roupa culta, e ai de se falar, irmão, nunca mais eu vou naquela igreja. Nunca mais eu boto o pé lá. Será que realmente isso agrada a Deus, irmão? Pergunta. Será que realmente isso agrada a Deus? Mostrar a nudez, trazer a sensualidade para dentro da igreja? A própria Bíblia diz que os lascivos, os sensuais não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O que é concupiscência? Nós acabamos de ler. Vontade. Versículo 3, sabendo que primeiro nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo suas próprias concupiscências, suas próprias vontades. Andai no Espírito e não nas vontades da carne, porque o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. E ambos lutais para que façais o que não quereis ou o que quereis. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizades, porfias, bebedices, glutonarias, inveja, homicídios, bebedices e coisas semelhantes a elas. Até porfia, irmão, luta. Para você que quer fazer jiu-jitsu, luta. Karatê, luta. Emulação, ira, contenda, heresia e coisas acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Para herdar o reino de Deus tem que estar na obediência. Mateus capítulo 7, versículo 13, digo, porém, entrai, porfiai, por entrar pela porta estreita. Por quê? Larga, espaçosa, é o caminho que leva à perdição. E poucos entrarão pelo caminho estreito, mas muitos entrarão pelo caminho largo. Cuidado, irmão, com esse negócio de nada a ver. Isso não tem nada a ver, não. Ele é criança, ela é criança. Ai, não tem nada a ver, não. Ela tem que brincar, ele tem que brincar. Coloca ela de frente do desenho. Dá o celular para ela. Ela está tirando a minha paz aqui. Cuidado. Estamos no fim. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz, nem todo aquele que me diz Senhor entrará no meu reino, porque naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome curei, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônio. Quantos vão dizer, Senhor, em teu nome eu rodei o mundo, ganhei muita alma? O Senhor vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Cuidado, irmão. Guardamos de que venhamos a obedecer a palavra dia após dia, porque um descuido pode ser fatal. Amém ou não amém?
Amém. Um descuido pode ser fatal. Fala para o irmão que está do seu lado, não perca a tua salvação. Não perca a tua salvação. Fala para ele, fala para ela, lute pela tua salvação. Lute pela tua salvação. Vamos obedecer. Hebreus capítulo 5, versículo 9 diz: e sendo ele consumado, vem a ser causa de eterna salvação para todo aquele que obedece. Está falando graça aqui? Lógico que nós vamos ser salvos pela graça, torna a dizer. Mas primeiro vem a obediência. Eterna salvação para quem obedece. Para quem obedece. Obedece a palavra. Obedece a palavra, irmão. Obedece a doutrina. Para que possamos chegar ao céu. Amém? Fique de pé nessa noite em nome de Jesus.